E se a depressão, tipo a esquizofrenia ou a paranoia, não começarem no cérebro físico? É uma pergunta bem profunda para começar. Pois é. E se o cérebro for apenas um monitor quebrado, exibindo um software que já veio corrompido muito antes do nascimento de uma pessoa? Nossa, isso seria uma mudança radical de paradigma. Com certeza. Hoje, a nossa imersão vai explorar uma obra que afirma exatamente isso, que os hospícios da Terra estão cheios de consciências colhendo os frutos de mentes doentes no além. E a nossa análise profunda de hoje vai se debruçar sobre uma fonte bem densa, né? Vamos falar de trechos do capítulo 24, intitulado Obsessão. Isso, que está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de autoria espiritual atribuída a André Luiz. Exato. E que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A tese central aqui, para quem nos ouve, é que a mente não é apenas biologia. Ela é tratada como um mecanismo implacável de ação e reação cósmica. A biologia seria só a ponta do iceberg, sabe? Exatamente. E o que mais me chamou a atenção, assim, logo na primeira página, foi uma afirmação ousadíssima do texto. Aquela sobre amplitude da obsessão. Essa mesma. O texto diz que estudar a obsessão ligada à mediunidade, se feito em grande amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. É muita gente. Não é um fenômeno isolado. Não mesmo. Ou seja, não estamos falando de uma condição rara ou de um nicho. Estamos falando de um mecanismo que afeta praticamente todo mundo. E de forma bem direta. Bom, vamos desempacotar isso, porque o texto propõe um sistema completo ligando pensamentos, doenças mentais, zonas de sofrimento no pós-morte e a reencarnação. É um ciclo contínuo, né? Sim. Mas antes de chegar na doença em si, eu queria te perguntar uma coisa. Como exatamente o pensamento molda a nossa realidade de acordo com essa fonte? O ponto de partida do texto é a ideia de que o pensamento é literalmente uma força viva. É algo palpável no universo invisível, sabe? Palpável. Tipo, ele tem matéria? Isso, ele tem massa, tem frequência. E principalmente age e reage sobre quem o emite. O autor explica que o espírito sofre no seu próprio instrumento de manifestação. Sofrendo o resultado dos próprios erros, né? Perfeito. Quem emite o pensamento carrega para si mesmo todas as criações. Sejam elas, tipo, pacíficas ou destrutivas. É como se a mente fosse uma antena de transmissão de rádio de altíssima potência. Uma ótima analogia. Só que em vez de apenas enviar o sinal para longe e ficar intacta lá no topo do prédio, a própria estrutura dessa antena... A própria estrutura metálica dessa antena começa a superaquecer e a derreter, se transmitir frequências caóticas, distorcidas e cheias de interferência por muito tempo. Nossa. Ela absorve o impacto da própria energia viciada que ela está emitindo. Mas como um pensamento que, na nossa concepção tradicional humana, é algo totalmente imaterial, consegue danificar a ponto de virar uma doença física. Essa é a grande questão. Porque, estamos falando de frequências vibratórias destruindo células de energia. Como essa ponte é feita na prática? Bom, o que é fascinante aqui é a anatomia invisível que a obra propõe. O cérebro físico, feito de carne e neurônios, é descrito apenas como o gabinete complexo da alma. Gabinete. Isso. Ele não é a fábrica do pensamento. É só o escritório onde a alma despacha. Entende? Entendi. A fábrica fica em outro lugar. Exato. Quando existem agentes mentais viciados, como raiva crônica, culpa ou crueldade, essa energia não ataca as células físicas primeiro. Ela vai para onde, então? Ela corrói a estrutura do que o texto chama de corpo espiritual. Então existe uma camada intermediária. Uma ponte invisível. O dano acontece nesse molde energético antes de chegar na matéria, né? Exato. A origem da patologia antecede a carne. Esse corpo espiritual funciona como um amortecedor para o espírito. Ele absorve o tranco. Ele absorve toda a desarmonia mental contínua. Só que chega um ponto em que ele satura.
e então transborda isso para o cérebro físico. Caramba! E é esse transbordamento que ocasiona os sintomas? Sim, os sintomas de perturbação encefálica. É daí que surgem os fenômenos psicossensoriais que a nossa medicina vai diagnosticar. Como as alucinações, psicoses e essas doenças da mente. Isso. O cérebro está apenas exibindo a fumaça de um incêndio que está acontecendo lá no corpo espiritual. Olha, eu confesso que, como leiga, eu acho um pouco difícil engolir de primeira essa ideia. De que a doença mental tem raiz moral. De que toda doença severa é uma consequência moral do passado. O texto não corre o risco de culpar a pessoa que já está em um sofrimento terrível? Essa é uma preocupação muito válida. Por quê? Como eles separam um problema puramente biológico de uma dívida ou desequilíbrio espiritual? Essa é uma das linhas mais delicadas da obra, sabe? E a fonte faz questão de estabelecer um limite de respeito mútuo com a ciência. Eles não descartam a ciência? De forma alguma. O texto diz explicitamente que não se propõe a descartar a psiquiatria convencional. Ufa, isso é importante. Muito. A necessidade de orientação médica e de tratamentos físicos para casos de danos cerebrais, psicoses de involução ou demência senil é totalmente reconhecida. Então a biologia importa. A biologia importa muito, mas o argumento avança para a raiz primária. A biologia é vista como a consequência final, sabe? A ponta do fio. E o que tem na base desse fio? A base do fio, segundo a tese, é invariavelmente um desvio das leis divinas de evolução, uma falha moral do passado. Antes de avançarmos nessa questão do passado, o texto joga uns termos bem técnicos da psiquiatria para classificar isso, né? Sim, usa uma terminologia médica bem específica da época. Ele fala em esquizofrenias, paranoia, e também menciona coisas como oligofrenias, indivíduos abúlicos e astênicos. Palavras não muito comuns no dia a dia. Exato. Para quem acompanha nossa imersão e não é da área da saúde mental, o que exatamente significa um quadro astênico ou abúlico na prática dessa mecânica? Ótima pausa. Vamos traduzir esses termos clínicos. A oligofrenia, por exemplo, refere-se ao que conhecemos como deficiência intelectual grave, um atraso no desenvolvimento. Certo. E o astênico? O astênico descreve um sistema nervoso exausto, sem energia vital. É aquela pessoa cronicamente fadigada, sabe? Muito frágil diante de qualquer pressão. Entendi. E o tal do abúlico? O abúlico é o indivíduo que perdeu a força de vontade, que vive numa apatia profunda, totalmente incapaz de tomar decisões. Nossa, faz sentido. A obra usa essa taxonomia médica justamente para mostrar como diferentes tipos de falhas morais geram danos estruturais muito específicos. Então, um tipo de erro afeta uma área energética específica? Isso. Danos específicos no corpo espiritual que depois se traduzem nesses diagnósticos exatos no consultório psiquiátrico. Se o corpo físico é o lugar onde a doença finalmente aparece, ele acaba funcionando também como um escudo temporário, não é? Perfeitamente. Um escudo bem denso. Espera aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante na leitura. O texto descreve a nossa carne, o nosso corpo biológico, como um esconderijo. Um esconderijo para a mente, sim. O que acontece por dentro da mente pode estar um caos absoluto, mas a pessoa consegue manter as aparências. Como essa fachada biológica funciona, na visão deles? Pense no corpo físico como um traje de mergulho. Um traje extremamente espesso e pesado. Ok. Enquanto a consciência está encarnada, vivendo na sociedade humana, esse vaso de carne e a rotina do dia a dia conseguem abafar os gritos internos. Abafar a própria loucura. Olha, ela finge. Ela vive naquela paisagem social que a obra menciona. Isso. O cérebro físico meio que limita a percepção do próprio desastre espiritual que a pessoa está criando. Então, na prática, a biologia dá à pessoa uma trégua anestésica. Uma folga temporária. Mas se o corpo físico é essa armadura que esconde a bagunça interna, o que acontece no segundo em que essa armadura é tirada pela morte? Aí a situação muda de figura. Para onde vai essa mente nua? Porque a morte tira o disfarce, certo? É o momento de ruptura descrito no texto. Com a morte, o tal regime de fantasia acaba instantaneamente. Acaba o teatro.
Acaba. Sem o peso do cérebro físico para amortecer, anestesiar ou disfarçar as coisas, a consciência é obrigada a lidar diretamente com a própria frequência. Nossa! Sem filtro nenhum. Sem filtro. As ondas desorientadas de culpa, medo ou revolta que ela mesma gerou agora reagem com força total sobre os centros do seu corpo espiritual. Ela vira refém de si mesma. Exato. A mente cai em desarmonia profunda e cria fixações. E isso nos leva diretamente ao conceito das zonas purgatoriais que o texto aborda. Um conceito bem denso também. Sim, porque se a pessoa perdeu o corpo físico, ela precisa estar em algum lugar do espaço, né? Como a fonte descreve essas zonas? Imagino que fuja daquela visão medieval de demônios com tridentes e caldeirões fervendo. Foge completamente. A descrição é quase científica dentro da lógica apresentada pelo autor. Como assim? O horror lá não é imposto por um ser externo punitivo. Não tem um diabo castigando. O horror é puramente psicológico, magnético e gerado pelos próprios habitantes. Ah, os próprios moradores criam um ambiente. A obra explica que delinquentes e mentes desequilibradas emitem oscilações mentais terríveis. Ao desencarnarem, eles se agrupam por pura sintonia magnética. O peso da frequência os atrai. Semelhante atrai semelhante. Exatamente. Assim, essas zonas de sombra são literalmente formadas e sustentadas pelas criações mentais contínuas de remorso, desespero e rebelião dessa multidão toda. É tipo estar preso numa câmara de eco de realidade virtual. Ótima imagem. Imagine um servidor gigantesco onde todos os usuários estão transmitindo seus próprios delírios e culpas mais profundas ao mesmo tempo. Uma cacofonia mental ininterrupta. Ninguém tem paz. E a pessoa não só transmite o próprio pesadelo, mas o vizinho capta isso, né? Capta, amplifica com a própria loucura e devolve como uma imagem holográfica de puro pavor? É um ciclo de retroalimentação do medo. O texto até usa o termo quadros vivos de extremo horror. Multidões de tiranos, homicidas, pessoas que cometeram atrocidades, todos alimentando o delírio uns dos outros. Deve ser um nível de sofrimento ensurdecedor de fato. Mas se conectarmos isso com o quadro geral, como fica? Se conectarmos isso com o quadro geral do propósito da evolução, a perspectiva muda drasticamente. Lendo só essa parte, parece um cenário de punição eterna sadista, né? Soa como um inferno eterno mesmo. Mas a fonte faz uma distinção crucial aqui. Esses antros não estão fora de controle, tipo soltos no espaço sideral. Eles são circunscritos e rigorosamente fiscalizados por espíritos superiores. Então há uma supervisão inteligente ali. Não é um lixão de almas abandonadas no universo. De forma alguma. O autor usa um termo muito específico para isso. Ele chama de prisões manicômios. Prisões manicômios. Sim, há guardas especializados nesses locais. Espíritos que suportam a vibração densa do ambiente, mantendo a ordem possível e garantindo que o sofrimento tenha um limite útil. Um limite útil. Isso. A grande virada de chave da obra é definir essas zonas purgatórias como largos porões do trabalho evolutivo da alma. Elas funcionam como imensos hospitais carcerários. Hospitais carcerários? A alma embrutecida sofre o impacto de suas próprias criações até que o esgotamento produz uma fissura no orgulho dela. O choque do sofrimento é o início do tratamento. Nossa, é um hospital onde o remédio amargo é lidar com a própria consciência projetada na sua frente o tempo todo. Sem o filtro da carne. Sem o esconderijo. Mas, sendo hospitais, a ideia é que um dia haja alta, certo? Como ocorre a saída dessas consciências? Elas simplesmente são transferidas para um paraíso? Não. O mecanismo de saída é a reencarnação. Dos abismos expiatórios voltam à Terra aqueles que demonstraram o mínimo de exaustão do mal. Aqueles que cansaram de sofrer e fazer o mal. E que mostram alguma inclinação para recuperar valores. E a obra detalha que essa reinserção não é tipo um sorteio cósmico aleatório. Tem um critério de para onde eles vão. Muito rígido. Frequentemente eles renascem no seio das mesmas famílias ou grupos que no passado ajudaram a destruir ou que os induziram à queda. Nossa, isso deve gerar dinâmicas familiares dificílimas. Com certeza. A ideia é que o ambiente familiar sirva de contenção e resguardo,
geralmente sustentado pelo amor ou pela renúncia de corações ligados a eles. Mas vem cá, eles voltam zerados? Como assim, zerados? Tipo, sem as sequelas? Porque pelo que a gente estava discutindo sobre as lesões no corpo espiritual, a bagagem deve vir junto no novo corpo de bebê, não? A bagagem vem inteira, sem dúvida. Eles renascem no corpo carnal, mas ainda estão espiritualmente conectados, jungidos, como diz o texto. Jungidos às linhas daquelas zonas de onde saíram. Exatamente. O novo cérebro atua como uma placa restritora, uma defesa. Mas eles assimilam facilmente os influxos degradantes daquele passado recente. Eles têm uma propensão enorme àquilo. Sim. E aqui a obra traça um paralelo muito forte com a psiquiatria ao citar um termo inglês usado na época, a moral insanity. A insanidade moral. Isso. Para traduzirmos isso para o nosso contexto atual e para quem nos ouve. O que a obra chama de insanidade moral seriam aqueles casos que vemos em documentários de true crime. Psicopatia amoral profunda, ausência total de empatia, agressividade gratuita. Perfeitamente. A fonte descreve esses indivíduos como portadores de uma perversidade manifesta, brutalizados, refratários a qualquer noção de dignidade e muito propensos à criminalidade. O que a psiquiatria moderna chamaria de transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia? É o equivalente exato. A obra explica que a causa de não sentirem empatia é porque o corpo espiritual deles está cristalizado numa frequência de egoísmo e degradação tão profunda que o físico não dá conta. Que o cérebro físico simplesmente não tem o hardware para processar emoções nobres. A estrutura foi danificada antes de nascer. Isso me leva a uma questão muito prática sobre o tratamento humano. Pode falar. Uma parcela dessas pessoas, com transtornos severos, acaba passando por intervenções médicas pesadíssimas. Historicamente, tivemos a insulinoterapia, a convulsoterapia, o famoso eletrochoque. Métodos drásticos. Se o problema não é elétrico no cérebro físico, mas moral e magnético no corpo espiritual, esses tratamentos funcionam. A obra sugere que não na raiz. E o que acontece se essas mentes perturbadas procurarem um centro espírita ou uma instituição religiosa em busca de ajuda? O texto os considera o quê? Médiums. O texto é categórico em chamá-los de médiuns doentes. E isso levanta uma questão importante sobre como entendemos a mediunidade. Porque geralmente a gente pensa em médium como alguém que ajuda os outros, né? Exato. Para a obra, mediunidade não é apenas dar passividade a um espírito iluminado para escrever uma carta reconfortante. Mediunidade é, antes de tudo, sintonia. Sintonia magnética. Esses indivíduos com transtornos severos são médiuns porque, devido às fissuras do seu próprio corpo espiritual, eles são intérpretes de forças degradadas. Eles atuam como portas escancaradas. Eles exteriorizam as próprias ondas mentais doentes e acabam servindo de ímã para outras entidades que ficaram lá nas zonas purgatoriais. Exato. É um circuito fechado de obsessão oculta. As entidades inferiores se acoplam à mente desse encarnado e funcionam tipo como uma cobertura de retaguarda para os delírios e para a agressividade dele. Isso mesmo. Dão combustível para a loucura. Por isso, a convulsoterapia não resolve a raiz. Dá um choque no cérebro físico, pode até apagar temporariamente a tela do monitor. Mas não conserta o software. Não altera a frequência do servidor invisível nem afasta as companhias espirituais conectadas àquela mente. Então, o que isso tudo significa? Como assim? Se tratamentos físicos apenas mascaram ou contêm o sintoma biológico, qual é o caminho de intervenção real? A fonte oferece algum protocolo para cortar esse cordão umbilical com os porões evolutivos? A intervenção real, segundo os autores, exige um tratamento moral. Moral. É vital intervir no padrão vibratório da pessoa com a mesma urgência que um médico prescreve um remédio para o corpo físico. E como se faz isso? É aí que entra o papel da doutrina espírita e das práticas religiosas dignas em geral, funcionando como um verdadeiro socorro celeste. Mas é só dar um passe e afastar o obsessor? Não. O texto argumenta que a cura não vem de simplesmente afastar o espírito obsessor com um passe magnético. Isso é apenas paliativo. Enxugar gelo, né? Exatamente.
A cura verdadeira só acontece quando se recupera os pensamentos mais íntimos do próprio indivíduo. Porque se a pessoa não mudar a própria frequência, a antena dela vai continuar sintonizando a mesma estação de rádio caótica, independentemente de quem tentem afastar dela. Perfeito, a porta continua aberta. A engrenagem conturbada precisa ser trocada por dentro. Mas como a doutrina espírita atua na prática? Como esse remédio transformador? O que a pessoa tem que fazer? Através de 2 pilares práticos que a fonte não cansa de destacar: o estudo nobre e o serviço santificante ao próximo. Estudo e serviço. Sim, não se trata de uma fé puramente contemplativa ou de frequentar um templo de forma passiva, sentar lá e só ouvir. O engajamento no estudo nobre obriga a mente a processar novas ideias. Construindo novos caminhos neurais. Novos caminhos neurais e espirituais. E o serviço ativo ao próximo obriga a pessoa a sair do casulo do próprio egoísmo. Isso vai quebrando a sintonia com aquelas zonas de remorso e crueldade. É um esforço ativo para mudar de estação de rádio. Quando a pessoa altera o teor das próprias ondas mentais, através do trabalho no bem, ela finalmente consegue assimilar a influência de agentes espirituais benéficos, de luz. Ela efetivamente muda de dial. É fascinante pensar que essa dinâmica não se aplique apenas aos casos extremos de psiquiatria. Não é só para quem está em sofrimento grave. A obra adverte que uma elevada porcentagem da humanidade carrega o que chamam de raízes de um pretérito de sombra. Quase todos nós, na verdade. Ou seja, grande parte das pessoas que cruzamos na rua tem brechas abertas para processos de obsessão oculta. São dívidas sendo renegociadas silenciosamente nas relações familiares e de trabalho todos os dias. A responsabilidade que essa visão joga no nosso colo é, francamente, monumental. Não tem como a gente se eximir, né? Não. Nós não somos vítimas jogadas num universo aleatório. E também não somos vítimas de uma falha puramente química que surgiu do nada no nosso cérebro. Somos os arquitetos ativos do nosso próprio destino mental. Exato. Cada pensamento de ressentimento cultivado ou cada ato de compaixão praticado está literalmente alterando a biologia do cérebro atual. E esculpindo a saúde mental e o ambiente que nos aguarda no minuto seguinte após a morte. Sem tirar nem pôr. O que você pensa hoje constrói a sua casa no além. E é com o peso dessa imensa responsabilidade que encerramos a nossa análise profunda de hoje. Foi uma jornada intensa. Muito. O mecanismo da vida é contínuo e não há espaço para pensamento neutro. Ou estamos construindo um jardim, ou estamos levantando os muros de uma prisão com a nossa mente. Essa é a grande lição do texto. Uma provocação para levar para o dia a dia. Exatamente. Se as ondas mentais são a matéria-prima capaz de erguer o nosso céu particular ou o nosso próprio manicômio após a morte, e se essas mesmas ondas moldam a saúde do cérebro que habitaremos em uma vida futura... Que tipo de estrutura estamos criando, né? É isso. Que tipo de arquitetura mental cada um de nós está ajudando a construir com os pensamentos que está cultivando no silêncio da própria mente exatamente agora? Fica a reflexão. Agradecemos a companhia de quem mergulhou conosco nesse tema tão denso e revelador. Foi um prazer. E até a próxima discussão.